Olá, bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui no canal do YouTube da DS Academy. Hoje, em continuação da matéria que temos vindo aqui a mostrar nestes vídeos de História de Preparação para o Exame Nacional e também para vos acompanhar ao longo das aulas, vamos falar efetivamente da degradação do ambiente internacional que, creio eu, e na minha opinião, e acho que geral, acaba por ser a grande marca do século XX, a ascensão e a erradicação destes sistemas fascistas e nazistas. Claro que aqui nós já sabemos que são duas, especialmente a corrente nazi e a fascista, são duas correntes que emergem entre duas grandes guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e surgem como respostas. Neste caso, surgem como respostas a grandes crises económicas e sociais, como o crash da Bolsa de 29, ou até o receio que poderia existir da classe burguesa aqui, para acontecer o mesmo que aconteceu na Rússia. Havia esse terror. Havia também as frustrações provocadas pela derrota na guerra, no caso, por exemplo, da Alemanha, e, obviamente, uma tradição política e autoritária que foi sempre uma forma de resolver algumas das questões em alguns destes países. E assim, a ideologia fascista, como nós já sabemos, espalhou-se não só por Itália, Portugal, Alemanha, as repúblicas bálticas, Áustria e Espanha. Mesmo na América Latina, chegou lá, neste caso Brasil, Argentina e Chile, sendo que na Ásia também acabou por chegar com o ditador Hirohito, uma ditadura militarista e também imperialista. Tudo começa quando é que começa a haver reações a este tipo de regimes políticos? Com a Guerra Civil Espanhola. Sem sombra de dúvida, a Guerra Civil Espanhola pôs a Frente Popular contra a República, mostrou efetivamente, em primeiro lugar, que a Sociedade das Nações falhava redondamente. A Guerra Civil Espanhola, neste caso aqui Franco, apoiou com o apoio de Hitler e Mussolini, neste caso os franquistas, e do lado italiano, o lado republicano, quero dizer, tinha o apoio da URSS e das Brigadas Internacionais, por norma ligados à esquerda europeia. E foi uma guerra que foi uma espécie de teste para a Segunda Guerra Mundial. O famoso quadro Guernica, assim o indica, né? Portanto, a forma como houve os testes de aviação alemã nesta guerra e foram usados. Esta questão de amizades entre estes fascistas europeus acabavam por apoiar este franquismo que efetivamente acabou por ganhar até a guerra. O que é certo é que a Guerra Civil Espanhola foi, no fundo, um presságio ou um primeiro passo para aquilo que acabaria de ser uma das maiores catástrofes europeias e mundiais, que é a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial temos exatamente o que acontece depois desta ascensão dos totalitarismos, dos fascismos, dos nazismos, e temos aqui países que se começam a alinhar. Temos o eixo Berlim-Roma-Tóquio, ou seja, Alemanha, Itália e peço desculpa, e Japão, e do outro lado começamos com uma junção dos aliados. E a guerra começa de uma forma muito rápida, de uma forma relâmpago, como se costuma dizer. Ou seja, temos aqui vários recursos, de repente, novas técnicas de guerra, desde tanques, desde a Força Aérea Alemã, e que permitiram efetivamente a Hitler ocupar, principalmente o país que desencadeou uma resposta por parte dos aliados, que foi a Polónia. Mas a Polónia não foi a primeira. Realmente Hitler quis criar o tal espaço vital e alargá-lo, e assim começou a conquistar e a expandir o seu poder pela Noruega, pela Holanda, pela Bélgica e pela própria França, que ficou assim invadida até a zona de Vichy. Hitler só não conseguiu invadir a Inglaterra, embora a Inglaterra fosse aqui também inimigo, e tentou, e conseguiu tentar invadir, neste caso, a URSS. Mas estamos a falar de zonas frias, foi muito complicado também esta noção. Houve aqui dois pontos fundamentais da Segunda Guerra Mundial. A entrada, efetivamente, a entrada à URSS por parte de Hitler, que já estava a levar um desencadeamento, mas efetivamente é em 1941, com o ataque das tropas japonesas a Pearl Harbor, que fazem com que os Estados Unidos entrem na guerra, e aí realmente se deu uma reviravolta. E então aí temos uma guerra que está a ser efetivamente combatida em todos os continentes europeus.
Europa, África, Ásia e até na Oceania e no Índico. Temos a Guerra do Índico, temos a Guerra do Pacífico. Temos aqui bastantes batalhas que acabaram por aqui sempre opor um bocadinho os Estados Unidos contra o Japão, as batalhas de Midway e de Guadalcanal, assim como grandes controlos do norte da África, assim como El Alamein. O que é certo é que houve uma batalha aqui na Europa que marcou o sucesso destes aliados, que é a Batalha de Stalingrado. Permitiu aos soviéticos avançar para o Ocidente e conseguirem retirar zonas de poder e libertar os grandes campos de concentração. E assim os 2 últimos anos de guerra, de 43 a 45, foram um tempo de viragem a favor dos aliados. Claro que há aqui o famoso dia D, é junho de 1944, que é o desembarque dos aliados na Normandia, em que marcharam os aliados da Normandia até Berlim e da Rússia também até Berlim. Do fundo, para tentar com que a Alemanha capitulasse. No Pacífico, a guerra, no entanto, só terminou com o bombardeamento atómico nas cidades de Hiroshima e Nagasaki em 1945. O que é certo é que esta Segunda Guerra Mundial deixou marcas para sempre, até aos dias de hoje, pelo aquilo que se foi descobrindo, principalmente no pós-guerra. A partir do momento que se começam a libertar os campos de concentração, a conquistar a Alemanha, a perceber-se primeiro que a Alemanha estava completamente enganada, os próprios alemães, e temos esta noção de que houve aqui uma ideologia de supremacia racista que governou e esteve no poder quase 10 anos ou mais. O Hitler sai-se, como toda a gente sabe, da guerra pelo suicídio, portanto ele nunca chegou a pagar pelos seus crimes. Houve aqui uma perseguição durante anos e ainda existem em muitos sítios de ex-agentes da SS ou da Gestapo, uma quase vendetta, vingança das pessoas que foram perseguidas em campos de concentração, países que ficaram completamente destruídos. O que é certo é que depois da queda da Alemanha, da morte de Hitler, efetivamente as duas grandes potências económicas e políticas, neste caso os Estados Unidos e a URSS, dividem literalmente o mundo. E dividem, e nós vamos perceber esta forma de divisão. Começamos a entrar noutro período de instabilidade, a famosa Guerra Fria, que iremos ver noutro vídeo. É sempre preciso lembrar, vocês não precisam saber todas as datas, todos os episódios fundamentais da Segunda Guerra Mundial, embora eu sei que muitos adoram e gostam, precisam saber efetivamente o que é que levou e à ascensão destas políticas totalitaristas e também de que forma é que terminou e de que forma é que nos deixa marcas até aos dias de hoje. Bem, já sabem, qualquer dúvida, questão ou inquietação sobre a história, português, matemática, nós aqui na dsacademy.pt temos a resposta para vocês. É só clicarem e já sabem, estamos aqui para vocês. Até à próxima.